Olá! Esse módulo vai tratar sobre as doenças psicossomáticas. A aula de hoje vai falar um pouco sobre a origem das doenças psicossomáticas. A palavra psicossomática ela é formada pela junção das palavras gregas psique, que é alma, e soma, que é corpo. Então, doença da alma e do corpo. A doença psicossomática ela é a somatização dos sintomas. É um transtorno psiquiátrico em que a pessoa apresenta múltiplas queixas físicas, localizadas em várias partes do corpo e que não podem ser explicadas. Esta situação também é conhecida como transtorno de somatização. Você já deve ter conhecido alguém que vive reclamando de dores pelo corpo, vai ao hospital, faz exames e não acusa nada. Isso é uma doença psicossomática. A psicossomática ela é uma ciência que gera várias especialidades da medicina e da psicologia e tem por função estudar os fatores psicológicos e sociais que influenciam os processos orgânicos do corpo. A psicossomática é também definida como uma ideologia sobre a saúde. Tanto a medicina como a psicanálise, elas estão percebendo que não podem fazer separação entre a mente e o corpo. A psicossomática ela pode ser aplicada em qualquer tipo de sintoma, seja ele físico, psíquico ou emocional. Então, em primeiro lugar, nós temos que perceber e entender que o ser humano ele é formado de corpo e de mente e que nós não podemos tirar, pegar o ser humano e falar vamos tratar só a mente ou vamos tratar só o corpo. O corpo e a mente simultaneamente precisam ser tratados, porque se a mente não está boa, reflete no corpo. Se o corpo não está bem, também reflete na mente. A psicossomática ela evoluiu das investigações psicanalísticas que contribuíram para o campo com informações sobre o inconsciente das doenças. Então, afirma-se que as doenças elas nascem no inconsciente, por isso se somatizam. As doenças psicossomáticas elas estão ligadas aos sentimentos, pensamentos e emoções. Estes podem estar em desequilíbrio por causa de traumas e estresse. Então, se os seus sentimentos estão bagunçados, se as suas emoções estão doentes, se você tem pensamentos negativos, tudo isso vai refletir no seu corpo. As somatizações mostram uma estreita relação entre o corpo e a mente e sinalizam, então, a importância da tarefa do homem olhar para ele mesmo e ao seu redor, considerando os aspectos físicos e emocionais. Isto é, o homem ele não pode viver sem dar importância ao seu exterior, ao seu meio ambiente. Na somatização, o indivíduo ele apresenta sintomas físicos que, após investigações, não há uma doença orgânica, como nós falamos, o sujeito vai ao hospital, faz vários exames e não acusa nada. E aí sim pode ser apontado uma causa emocional. Na antiguidade, o adoecer era considerado uma manifestação de forças sobrenaturais e a cura era buscada em rituais religiosos. As práticas terapêuticas e a concepção de saúde e morte estavam sempre ligadas à crença. Na civilização assírio-babilônica, as curas aconteciam através de rituais que coexistiam com os procedimentos pela metafísica. No Egito Antigo, houve uma melhor compreensão dos sintomas e escolhas terapêuticas. No Antigo Testamento, preconizava as medidas de higiene pessoal. Já no século VI a.C., os filósofos pré-socráticos buscavam explicação na natureza, situando o corpo e as doenças na trama das forças do universo. A partir de Sócrates, surgiu a ideia de que o ser humano seria constituído por um substrato material e uma essência imaterial vinculada aos sentimentos e à sua alma. O termo psicossomático foi usado pela primeira vez em 1818 pelo psiquiatra alemão Heinrich Roth.
que disse que a insônia era fruto de muitos pensamentos e a tuberculose influência das paixões. Então, quando você não está dormindo, é porque você está pensando muito. E aí você fica pensando nos problemas, tentando achar uma solução, e aí você tem insônia. E para ele, naquela época, a tuberculose era porque a pessoa estava apaixonada. Então, estava apaixonada, não era correspondido, parava de comer, enfraquecia os pulmões. No século seguinte, Freud ajudou a compreender melhor a questão psicossomática. Em 1950, o psiquiatra Spitz observou que a ausência materna exercia no plano psicopatológico e no psiquismo uma disposição às doenças. Para esse psiquiatra, a ausência da mãe, da presença da mãe, fazia um efeito negativo na criança, no adolescente e no futuro adulto. Em 1962, foi então estabelecida em Paris a Escola Psicossomática. As doenças, elas são energia, e a energia só entra em espaços que estão vazios. Elas estão intimamente ligadas ao vazio interior que o indivíduo carrega dentro de si. Cada vazio é uma brecha para as doenças se alojarem. O que significa isso? Que as doenças, elas são oportunistas. E quando a gente abre um espaço para que elas entrem, né? A gente abre um espaço vazio através de angústias, de decepções, de frustrações. A doença, então, encontra um lugar vazio e ela ali se aloja.